Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia Concursos e hoje, especialmente, nós iremos comentar a respeito de geologia, em especial deriva continental e eventualmente como isso é abordado na nossa prova da SpaceX, onde tudo começa. Então, antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que estudam para os exames intelectuais da SpaceX, da ESA, do Barro Branco e outros mais. E se você quer um curso focado de geografia para acertar as 12 questões na sua prova de geografia, conheça o nosso curso do Respeito à Geografia, bem como também o curso do Teorema Militar. Os links estão na descrição do nosso vídeo. Vamos aqui falar sobre geologia. Pessoal, então nós vemos aí no horizonte uma foto bastante belíssima, não é? Certamente trabalhada, mas sem dúvida a paisagem criada por Deus é magnânima, muito interessante e a geologia nós vemos aí, em especial de estruturas geológicas sedimentares, uma vez que estamos talvez no Canyon, ok? Nos Estados Unidos, os grandes canyons em formações geológicas sedimentares. Bem, fato é, a geologia é uma ciência específica que busca compreender o estudo da Terra, a formação do nosso planeta e como que o nosso planeta chegou na configuração que tem hoje em termos de continentes. No caso, nós temos 6 continentes, não é? Pelo menos em termos de prova é assim cobrado. A geologia discute ali a existência de um outro continente que não seria emerso, mas sim submerso, mas não é o nosso caso aqui. O fato é, a geologia basicamente vai estudar duas coisas quando nós temos que nos preparar para a nossa prova. Vejamos vocês, a geologia busca compreender a questão das eras geológicas, esse é um ponto número 1 importante e fundamental, ou seja, a história do planeta através das grandes eras geológicas, a formação do planeta Terra e o desenvolvimento desse planeta e a formação da estrutura que há na superfície, tudo bem? Então, as eras arqueozoico, proterozoico, que vai surgindo na superfície do nosso planeta tal. Outro tema importante é a deriva continental. Depois do planeta formado, nós vamos ter alguns bilhões de anos com um único continente, o tal do continente da Pangeia, e tal continente foi se fragmentando e dando origem a outros continentes. Então, o estudo a respeito da estrutura do planeta, as camadas internas do nosso planeta Terra, como é o caso do núcleo, manto, placas tectônicas e assim por diante, é fundamental nessa parte aqui para a compreensão da chamada deriva continental. Então, a ideia de que existem placas tectônicas e de que estas placas tectônicas se movimentam sobre o manto do nosso planeta, configurando a geologia continental conforme nós a temos hoje. Então, o estudo da geologia requer que nós conheçamos dois tópicos: a ideia da era geológica, a história do planeta, que não é o foco desse vídeo, e também essa ideia de que havia só um continente, a Pangeia, e esta Pangeia virou e deu origem aos demais continentes que nós temos hoje. E aí existe essa teoria importante chamada de deriva continental. Vamos aqui observar. A teoria da deriva continental analisa o formato dos continentes e identifica a correlação que há entre eles, ok? Caso haja alguma correlação. A teoria ainda afirma que os continentes atuais se formaram a partir do continente da Pangeia, conforme estou tratando com vocês. E mais, a Pangeia era banhada por um único continente, o Pantalassa. Essa Pangeia se fragmentou em dois continentes, a Laurásia e também a Gondwana, e no decurso do tempo, esta geologia vai se configurar em outros continentes conforme nós temos hoje, tá? Os evidentes continuaram, os continentes, aliás, continuam a se movimentar até que nós temos a configuração atual. E a grande questão são as evidências dessa teoria, que nós vamos comentar logo na sequência. E aqui nós vemos um mapa justamente para que nós busquemos compreender como que teria ocorrido a fragmentação por movimentação das placas tectônicas. Vejam só, temos aqui há 250 milhões de anos, no contexto de uma era geológica conhecida como Mesozoico. E então ali no contexto do Mesozoico nós temos a fragmentação desse único continente, que vai dar origem a dois outros continentes, aqui ao norte o continente da Laurásia e ao sul o continente da Gondwana. E no decurso do tempo nós vamos ter a fragmentação ocorrendo, 150 milhões de anos 100 milhões de anos, e aí nós percebemos que há a separação cada vez mais desses territórios
na superfície da Terra. Há 50 milhões de anos, a configuração já era muito parecida com o que é hoje. Nós temos a formação adequada aí da América do Sul, não é a América do Norte, a Eurásia, a África, a Austrália e aqui a Índia, né? Esse que estou agora pintando na cor vermelha, o território indiano, que vai se movimentar. Tudo bem? Vou até aumentar o mapa para que nós observemos. Notem vocês, esse território aqui vai se movimentar na direção do norte e vai se chocar na Eurásia. Consequentemente, no choque entre dois continentes ou mais, nós temos a formação de uma cordilheira, um dobramento moderno, enfim. Então aqui, ó, na cor roxa, destacando o território do subcontinente indiano, que vai se chocar com a Eurásia. E naquela região que aponta agora neste outro mapa aqui, ó, na cor vermelha, naquela região onde faço essa seta agora, nós temos a cordilheira do Himalaia, que é uma cadeia de montanha que se forma a partir do choque tectônico entre a placa indiana e a placa euroasiática. Tudo bem? E aí, quais seriam as evidências de que os continentes estão se movimentando e se movimentaram? Aqui nós temos a Gondwana, o continente do hemisfério sul. Nesta posição geográfica do hemisfério sul, nós temos que os mesmos fósseis encontrados aqui, ó, no sul da África são encontrados no sul do território da América, bem como também fósseis que se encontram nos territórios da América do Sul, na África, no território da Índia e também na Antártida, são justificados porque tudo isso fazia parte de um mesmo continente. E se nós montássemos esse quebra-cabeça, digamos assim, eu não estou mostrando a imagem para vocês, e agora sim, tá? Então os fósseis que são encontrados na América do Sul, eles são os mesmos encontrados na África, bem como também os fósseis que são encontrados aqui na América do Sul, na África e também na Índia e na Austrália, porque estes continentes faziam parte de um único continente, o continente da Gondwana, aquele do hemisfério sul que se fragmentou, dando origem aos demais continentes, conforme nós observamos aí. Então aqui, uma evidência da ideia da deriva continental é justamente essa de que os fósseis encontrados na costa dos territórios são os mesmos. E aí, a nossa prova cobrou da gente o seguinte, ela nos trouxe uma questão e pede para que nós analisemos o que está ocorrendo aí em cada um dos pontos. Ó, a figura abaixo, a seguir, representa as placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. O movimento dessas placas está indicado por setas, ou seja, as placas se movimentam, se afastam e se chocam, depende da região. Tudo bem? Na localidade número 1 ali, vamos identificar, nós temos o que naquela localidade número 1? Nós temos a chamada e famosa falha de San Andreas. Tudo bem? Então ali nós temos um falhamento geológico, porque esta placa norte-americana se movimenta no sentido sul-deste e a placa do Pacífico, naquele trecho, se movimenta na direção noroeste, ok? Então nós temos ali um falhamento geológico na costa dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui, o número 2, nós temos o choque entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. E este choque entre duas placas forma a famosa Cordilheira dos Andes. Tudo bem? Esse número 3 aqui é o afastamento da placa sul-americana com a placa africana. E aqui nós temos a formação de uma chamada dorsal mesoatlântica. Então nós temos a dorsal mesoatlântica, que é uma cadeia montanhosa formada a partir do afastamento de placas tectônicas. Aqui no nosso Oceano Atlântico ainda, nós temos a região de número 4 e nesta localidade nós temos também afastamento de placas tectônicas. E então, há o afastamento de placas tectônicas também entre a América do Norte e a Eurásia, formando ali, na região número 4, também a extensão da chamada dorsal mesoatlântica, cadeia montanhosa que se estende desde o sul até o norte em decorrência do afastamento de placas tectônicas. Aqui, nesta região número 5, nós temos justamente a cordilheira do Himalaia, a cadeia montanhosa na Ásia, o teto do mundo, choque tectônico da Índia com o território da Ásia. Então, a questão trouxe para nós justamente os mais variados e dispersos aí, fenômenos geológicos e quer que nós analisemos. Vejamos aí o que nos pede a questão. Vamos lá.
considerando as consequências advindas da deriva continental, ou seja, de que havia só um continente, eles se separaram, em algumas regiões existem choque entre continentes e em outras existe o afastamento. Ele quer que nós assinalemos a verdadeira entre 1 e a 5. Vejamos a alternativa A. O ponto 1 se refere à falha de Santo André, San Andreas. Ok, até aqui é verdadeiro. E é resultado do movimento entre placas convergentes. No caso ali, as placas não são necessariamente convergentes, tudo bem? Elas estão se encostando, digamos, tudo bem? Existe ali um movimento tangencial entre as placas. É um movimento conhecido como conservativo, tá? Nós temos ali, não é um movimento convergente, necessariamente, não é de choque, tudo bem? É um movimento de tangência entre ambas as placas. Só que ele fala que é a placa de Nazca e a placa norte-americana. Isso daqui é falso, porque a placa de Nazca é essa placa que eu vou destacar na cor roxa aqui no nosso mapa, voltando para vocês, para nós observarmos a localidade da placa de Nazca, que é esta região aqui, ó, que faz contato com a placa sul-americana, tudo bem? Então aqui a placa do Pacífico, tá? E ali a placa norte-americana, na região de número 1, por isso que a assertiva 1 é falsa. 2, no caso B, né? O ponto 2 se refere à Cordilheira dos Andes. É verdade? É verdade. Ok. E é resultado do movimento entre as placas conservativas do Pacífico Sul. No caso ali, o movimento entre as placas é convergente. Convergente. Ou seja, existe o choque entre as placas sul-americana e, no caso, a placa de Nazca. Tudo bem? Então aqui, ó, é falso. Não é a placa do Pacífico e é o movimento convergente de choque entre placas tectônicas, a placa de Nazca, e não a placa do Pacífico. A assertiva 2 é falsa, B também é falsa. C. O ponto 3 se refere à dorsal mesoatlântica e é resultado do movimento entre placas divergentes que se afastam, africana e sul-americana. O número 3 aqui é verdade. Se nós voltarmos no mapa, realmente a placa sul-americana se afasta da placa africana, levando à formação da dorsal mesoatlântica, onde destaco ali no nosso mapa agora, tá? Na sequência, a C parece correta, vamos ver aí a D. O ponto 4 se refere à fossa abissal do Atlântico Norte. Não, a fossa ocorre na região de choque entre placas. E ali nós temos o afastamento de placas, a formação de dorsal oceânica e não de fossa, tá certo? É resultado do movimento entre placas convergentes, não são convergentes ali, são divergentes, ok? Norte-americana e europeia. Ó, o nome da placa mais precisamente é euroasiática, tá? Então, falso, alternativa D de diamante. E por fim, a alternativa E. O ponto D se refere ao Himalaia, o ponto 5, no caso, né? Se refere ao Himalaia, é verdade, e é resultado do movimento entre as placas, se fosse convergentes, né, gente? Mas não, aqui ele já coloca errado, divergente, ali é convergente, mas não é a placa arábica. A placa arábica é essa que ocorre na região da Península Arábica, que eu vou destacar com vocês, na cor azul claro, essa daqui, ó. Tá certo? No caso ali, nós temos a placa indiana, nesta região número 5 ali, a placa indiana, onde faz esse X, e a placa euroasiática, por isso, portanto, que a assertiva E é falsa, nos levando à alternativa C. Tá bom? Agora, se você quer um curso focado na sua prova, com teoria, lista de exercícios e resolução dessas questões, explicando alternativa por alternativa por que é certo e é errado, você tem que conhecer o nosso curso. Venha estudar geografia, ou se você quer um curso completo, conheça o Teorema Militar, que tem muitos. Pode apostar, pode pesquisar e conhecer muitos aprovados na prova da SpaceX e outros concursos. No mais é isso. Bons estudos, conforme nós sempre abordamos aqui. Respeita a geografia, até mais. Não deixe de divulgar também, hein? Tchau, tchau, pessoal.